Olá pessoal, eu sou Elizabeth Mustafa, professora de História, Filosofia, Arte Educadora e eterna aprendiz de espiritualidade. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre o livro Transição Planetária, porque nós já estamos caminhando com este livro já no segundo vídeo, tratando da introdução do livro, que foi psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Este livro vai trazer muitas revelações, porque a sua psicografia é muito atual, foi em 2010 que veio para a Terra para nos mostrar essas verdades. E nós temos outros estudos, em especial o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que eu já tratei aqui com vocês por vários vídeos. Neste estudo, vamos perceber que novas abordagens, novas revelações se fazem presente. E é por isso que cada vez mais, nesse mergulho, buscando o autoconhecimento, nós precisamos caminhar junto com essas revelações maravilhosas da terceira revelação das leis de Deus, que é a doutrina espírita. Vamos então ao nosso estudo. Ainda na introdução do livro, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que nós estamos galgando degraus evolutivos e que nós evoluímos do instinto para a inteligência, da consciência para a intuição. Então faz-nos lembrar o princípio da humanidade terráquea, que vivia ainda numa condição de animalidade e que aos poucos a inteligência vai se desenvolvendo. Eu achei muito expressiva essa imagem dessa menina subindo os degraus dos livros e entrando numa nova fase, saindo aqui da fase dos animais, onde está na área externa do livro que ela adentra, e migrando para uma fase da inteligência, mostrando aqui essa transição entre o instinto e a inteligência, que é muito característica da nossa realidade atual. Depois nos fala Manuel Filomeno de Miranda que a consciência é o próximo degrau. Então nós estamos, na verdade, tratando de passar da inteligência para a consciência. Porém, ele nos fala com muita atenção para que a gente não fique preso à primeira fase do instinto. Vamos ver como ele fala isso na página 9. Aspas. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto e moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, a sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é sua realidade. Então, muitas vezes, esses estágios que nós estamos atravessando vão deixando resquícios do momento anterior. E ele chama a atenção para que a gente possa se libertar desses resquícios, ou seja, dos instintos primitivos, para que a inteligência se consagre. E, enfim, a partir da inteligência, da razão, do bom senso, a consciência possa, então, despertar em nós. Continuando o estudo do livro, Manuel Filomeno de Miranda nos fala das reencarnações, que são ciclos de experiências evolutivas para a depuração das imperfeições do espírito. Vejam aqui essa imagem que fala que o homem velho entra numa roda do infinito, esse símbolo 8 deitado aqui representa o infinito, atravessa a morte e volta à vida como criança, mostrando aqui os ciclos das reencarnações. As reencarnações são representadas aqui não só pelo espiritismo, porque a compreensão da reencarnação é uma compreensão de ordem milenar. A Índia milenária já trouxe a perspectiva da reencarnação quando fala na roda de Sansara. Nós trabalhamos isso nos vídeos sobre a Índia milenária. E tantas outras civilizações também trouxeram esse conhecimento como premissa sagrada de suas religiões. O que Allan Kardec faz é codificar toda essa informação no seu Pentateuco kardeciano, que são seus 5 livros.
Para mim, a percepção da reencarnação é fundamental para a compreensão da evolução do homem, porque sem a compreensão da reencarnação, a justiça divina fica completamente comprometida e as falas do Cristo, muitas delas, ficam sem sentido. Como Cristo nos fala, sede perfeitos, assim como o nosso Pai que estás no céu, ou assim, próximo ao nosso Pai que estás no céu. Então veja só, como ser perfeito em apenas uma encarnação, quando todos nós sabemos que somos completamente imperfeitos. Quando Jesus nos fala, nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Como um pai amoroso e justo, sendo Deus este, vai condenar ao inferno eterno aquele que por uma encarnação, apenas uma chance evolutiva, não teve condição de ser perfeito. Então, o conhecimento da reencarnação é primordial para que a gente possa compreender esses estágios evolutivos que nós estamos atravessando. Na compreensão de que somos um corpo físico, material, mas que temos um corpo espiritual que sobrevive à morte, e este corpo retorna plasmando uma nova forma material para continuar a sua jornada infinita evolutiva. Então, aqui ele fala na página 10 que é necessário as reencarnações, porque a nossa jornada nós fazemos errando e nos corrigindo, caindo e nos levantando. E vai se completando esse conhecimento e mostrando que os instintos ainda estão muito arraigados em nós. Todos nós carregamos ainda esse patamar instintivo muito agressivo, que isto é muito prejudicial para o desenvolvimento da inteligência, quiçá da consciência. E ele vai falando que os humanos agem pelos instintos. Vejam como ele é eloquente aqui na página 10. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distantes das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores de ressentimento, do ódio, do desejo, de esforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. Então aqui ele fala a dificuldade do progresso da humanidade, ainda arraigada nos instintos, e é sempre utilizado, principalmente, ele destaca, quando da preservação da vida, da reprodução, agimos com violência. E na defesa da existência corporal, buscamos materialismo. Agredimos quando deveríamos dialogar e acusamos quando deveríamos silenciar. Quando esgotados todos os recursos, a lei da evolução impera sobre a nossa vida. E aí, o sofrimento passa a ser o único caminho para corrigir nossos passos equivocados. Na página 13 tem um relato muito forte que é preciso a gente dar atenção. Aspas. As dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvarado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que temos necessidade urgente. Então ele fala das drogas, ele fala da loucura que está numa situação de endemia, quer dizer, o mundo está tomado por esses equívocos e o sofrimento passa a ser a única forma de despertar para a humanidade.
E ele faz aqui: somente o impacto do sofrimento desperta para a realidade indispensável da aquisição da paz para o bem-estar. Ele nos chama sempre a atenção para o despertar da consciência, porque a tecnologia ela avança de forma rápida e esse despertar da consciência espiritual é muito mais lento. Então ele vai mostrando que na história da humanidade, toda vez que existiram conquistas para mais conforto, mais condições de tratamento de doenças, mais a tecnologia se aproximou, a ciência cresceu para o bem-estar da população, o homem ainda voltado aos seus instintos primitivos de destruição, de ódio, de desforra, lutas pelo poder, não é? Vai fazendo com que essas bênçãos que foram dadas ao homem para crescer e evoluir, seja transformado em elementos de destruição, como é o caso aqui dos aviões de guerra, das bombas atômicas, que essa tecnologia pode ser utilizada pela ciência para o bem da humanidade, é sempre utilizada como arma de destruição. E ele fala aqui, infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas terríveis. Então aqui ele chama a atenção para que a gente mude de direção do pensamento, de sentimento, para que esse movimento de destruição se dissipe, a fim de que possamos ser alçados a esse novo mundo regenerado. E enquanto ele nos fala das nossas limitações, da necessidade urgente de modificar esse cenário em nós e no mundo, ele também nos fala do auxílio reparador, do auxílio que recebemos, da humanidade e desse orbe, de outros orbes que vêm ao nosso auxílio. E ele fala aqui na página 13, aspas, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Não é? Então, ele fala-nos aqui também do auxílio espiritual que estamos recebendo, que estamos seres vindos de outros orbes para auxiliar esses que já trabalham na luz, no plano físico, para que a gente possa mudar a sintonia do planeta, para voar, não é? Para esse novo momento do reino de Deus nos corações, que seria o Evangelho de Jesus, a sua sintonia aqui na Terra. Vamos pedir auxílio a esses amigos, confiando em Jesus, que é o governador do orbe, e seguindo, fazendo a nossa reforma íntima. Eu vou ficando por aqui, deixando essas reflexões sobre o despertar da consciência, sobre o depurar os nossos instintos ainda brutalizados, que são resquícios do passado, do homem velho, do homem primitivo, do mundo de expiação e provas, para que a gente possa dar este passo libertador para a regeneração das almas. Porque, como sempre falo para vocês, terra regenerada se faz com seres regenerados. Muita paz para todos nós. Eu aguardo vocês para continuar este estudo nos próximos vídeos. E não se esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta para que possamos crescer juntos. Muito obrigada.